Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos o PT entre o céu e o inferno. Claro, com as devidas proporções, nem tudo será o céu, nem tudo será o inferno. Muito provavelmente entre esse preto e branco há muitos tons de cinza. Dificilmente o PT conseguirá ganhar todas as cidades que vai disputar o segundo turno no domingo. E também esperamos que não vai perder todas. Mas vamos lá, o PT disputa em 13 cidades, sendo 13 grandes cidades, porque todas têm que ter mais de 200 mil eleitores, né? Então, só tem eleição de segundo turno em grandes cidades, cidade média, no mínimo, para grande. Cuiabá, Fortaleza, Natal e Porto Alegre, 4 capitais. E 9 cidades médias grandes. Anápolis, em Goiás, Camaçari, na Bahia, Caucaia, no Ceará, Diadema, Mauá e Sumaré, em São Paulo, Olinda, em Pernambuco, Pelotas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Qual é o cenário dessas cidades? Praticamente em todas elas, quase todas, com exceção de Anápolis, que a diferença está em 15, 20 pontos para o candidato do PL, ou lá em Porto Alegre, que a diferença também está acima de 10 pontos para o Melo. Em quase todos os outros locais, está em 3, 4, no máximo 5% de diferença entre o candidato do PT e o candidato, em geral, de um partido de direita. Até um bolsonarista, como Abílio Brunini, por exemplo, em Cuiabá, onde uma pesquisa organizada por uma TV local e pelo site portal O Documento, mostra uma virada em relação aos resultados eleitorais, que o Abílio Brunini, que está na frente, perdendo para o candidato do PT, o Lúdio Cabral, por 53 a 46. 53,5 a 46,5, uma diferença de 6 pontos, uma virada que seria histórica. Belo Horizonte, o PT não disputa, a Anísia está perguntando, lá o PT apoia, tem vários lugares que o PT apoia. Tem, por exemplo, uma cidade que não está nessa minha conta aqui, mas se ganhar o Boulos em São Paulo, não tem como não dizer que não é uma vitória do PT. O PT apoiou no primeiro turno, entregou a vice, filiou a Marta no partido para poder disputar as eleições. Mas o que eu estou pegando só PT puro na cabeça de chapa. PT puro na cabeça de chapa são 13 cidades. Não é pouca coisa, é bastante coisa. 4 capitais. Já imaginou se ganha Cuiabá e Fortaleza e mais 4, 5 municípios? Já vai ser um resultado excelente. Já vai ser um resultado excelente. A questão é, e se perder todos? E se perder todos por 1, 2%? Qual é o cenário? É um cenário absolutamente terrível? Por um lado, é um resultado muito ruim. Demonstra a incapacidade do partido construir maioria eleitoral. Porque vai para o segundo turno, tem votação expressiva, mas não consegue maioria. Ou seja, pode ter um teto na cabeça das candidaturas petistas, uma rejeição batendo a casa dos 50%, que é a rejeição que está pegando o Boulos aqui em São Paulo. Mas isso para 2026, o que significaria? Significaria um sinal amarelo. Não é um sinal vermelho também. Um sinal amarelo para o governo Lula dizendo o seguinte: vai ter que ampliar a aliança eleitoral
que realizou de frente ampla em 2022, a frente ampla vai ter que ser muito mais ampla para 2026, para poder pegar aqueles 0,5%, 1%, 2% que talvez faltaram nas eleições dessas cidades onde o PT não conseguiu dar a virada, não conseguiu ganhar a eleição por merreca de voto. Camaçari é um exemplo. O candidato Caetano, que o Lula fez uma ligação para ele ontem, depois de ter caído, bater a cabeça e tal, o Lula conversou com ele por um tempão, teve 49,6% dos votos. E agora está disputando o segundo turno pau a pau com outro candidato. Quer dizer, faltou faltou 500 votos, 300 votos. 300, 400 votos a mais, ele estava eleito. E vai para um segundo turno onde pode perder. Felipe, em Diadema, perdeu por 5 mil votos no primeiro turno, a prefeito atual de Diadema. Vai ter que emplacar uma virada na eleição. Ontem, aliás, eu recebi uma informação que um trekking de Diadema dava o Felipe com 2% a mais. Como também recebemos uma informação aqui, que a gente já passou no Fórum 11h30, de um trekking da campanha do Boulos, que dá uma diferença de 6% entre Boulos e Nunes. Diferença que é igual à diferença da espontânea na Paraná Pesquisa. A espontânea da Paraná Pesquisa dá 21%, 22% de pessoas indecisas quando você não fala o nome do candidato. E só consegue uma diferença maior, que chega a 12%, o Ricardo Nunes, quando ele tem o seu nome anunciado junto com o do Boulos na disputa eleitoral. O que mostra o seguinte: há uma rejeição maior ao nome do Boulos. Mas ainda tem muito voto mole, muito voto que pode mudar. E vai precisar desse clima de virada que o Boulos está colocando na campanha. Pode ser que alguma coisa aconteça e ele esteja na área na hora que precisa para meter a cabeça ou meter a barriga, fazer aquele gol igual o Renato Gaúcho fez uma decisão de Fluminense e Flamengo. Vai de barriga, vai com tudo e entra a bola e vamos comemorar. O Boulos está precisando dessa bola quicando na área. Ele tem que estar na área esperando a bola. É isso que ele tem feito. Lives, dormindo na casa, não vai voltar para casa até o sábado, vai fazer campanha 24 horas por dia. Tá certo, Boulos. Parabéns. Não se entrega uma eleição antes do dia do voto. É isso que o Boulos está fazendo. E o Boulos, evidentemente, uma vitória dele desequilibraria esse jogo das vitórias petistas. Mas o fato concreto é, em todos os lugares que está disputando a eleição, o PT não conseguiu abrir vantagem segura em nenhum dessas 13 cidades para cravar aqui. Em tal lugar já está eleito. Talvez onde tenha um pouco mais de vantagem, pelo que eu pude olhar, das 13 cidades, é Olinda, que tem um candidato Vinícius lá, que foi vereador do partido, e que, com o apoio do João Campos, conseguiu talvez descolar um pouco mais, mas mesmo assim, uma eleição acirrada. Domingo é o dia revelador. Que as urnas dirão? As urnas vão dar um voto de confiança a candidatos petistas ou vão, pelo nível de rejeição do partido, segurá-los e impedir vitórias que seriam, inclusive, do ponto de vista de gestões realizadas, vitórias justas? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Diadema, onde o Felipe fez uma grande gestão e está correndo risco de perder a eleição. Enfim, era o que tínhamos para hoje aqui. Estão falando do Eloy Pietá, mas ele está no Solidariedade, ele não é de direita, ele é um cara foi muito tempo do PT, e por uma racha local saiu, está com uma dificuldade também de emplacar, mas não está na nossa conta, porque não é hoje filiado ao PT. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.